E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje é uma resposta àquele vídeo que eu fiz falando sobre o BookTok, né? Porque o resultado foi incrível, eu fiquei chocado com aquele vídeo, eu não entendi o que estava acontecendo. Realmente, assim, tem uma semana que eu gravei e já tá com 50 e poucas mil visualizações, eu fiquei, meu Deus. Então realmente vocês querem saber sobre queridinhos do BookTok. E dessa vez eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais, pra depois não falarem que eu só falo mal de livro, resolvi fazer uma coisa um pouco mais positiva e hoje eu vou falar dos queridinhos do BookTok que eu defendo, que eu assino embaixo, tá? Pra deixar claro pra vocês, eu acho que toda essa lista aqui, eu li, não foi por causa do BookTok, eu li porque tava bombando, eu li porque tava bombando no BookTube, ou eu vi no Instagram, ou eu vi no Twitter e tal, não desmerecendo, pois eu estou lá também criando conteúdo pra vocês. Até vi um vídeo da Bia Paludetto que ela falava muito isso, tipo, hypes do TikTok que eu li antes de serem hypes no TikTok. E eu acho que é meio que isso, assim. Óbvio que alguns livros talvez já estivessem hypados no BookTok, mas eu não tava sabendo, tava consumindo por outra razão, ou talvez eu consumi no BookTube e, na verdade, aquele booktuber falou daquele livro por causa do TikTok. Então, não sei, gente. Hoje em dia é aquilo. O BookTok tá tão grande que qualquer livro hypado em qualquer lugar do mundo vai ser hypado no BookTok. Qualquer livro hypado no BookTok vai vai hypar também fora. Então, tem essa correlação. Já falei disso muito no meu outro vídeo, então eu vou tentar evitar fazer esse grande discurso aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou falar pra vocês dos grandes queridinhos que são meus amores. Antes disso, por favor, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, tá? Se for comprar esses livros aqui que eu vou falar, usa, por favor, o link do canal que tá na descrição, tanto da Amazon quanto Submarino e Americanas, mas também a gente tem um grupo no Telegram que a gente compartilha as promoções, também o link tá aqui embaixo. Seja apoiador do canal, aquela coisa toda, e vamos começar. Bom, o primeiro de todos, obviamente, é um outro que eu falei recentemente também lá no TikTok, e é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse é um livro que já foi lançado há vários anos atrás, eu fiz vídeo quando ele foi lançado, eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. Quando ele foi lançado, eu fiz um publi, inclusive pra editora Galera Record na época, porque eu realmente já tinha lido esse livro em inglês antes. Acho que ele lançou, ele lançou um ano antes, sei lá. Lançou um tempo antes lá fora, eu li os livros da Colleen Hoover, normalmente eu leio quando eles saem em inglês ainda. Hoje eu tô de boné, tá, gente? Então, inclusive, já falando de É Assim Que Acaba pra combinar com o meu look rosa do dia. Então, é isso, tava aqui na capa. Aqui, porque eu não tenho ele aqui na mão, na verdade, eu tenho a mão só em casa. E aí, na época, eu fiquei muito apaixonado pelo livro, fiz esse trabalho de divulgação do livro, e é isso, o livro foi um hype naquela época, bombou, explodiu, vendeu muito, morreu o assunto um pouco, ficou ali ainda acontecendo, mas não tanto, e aí, com o BookTok, o crescimento do BookTok no mundo inteiro, não só no Brasil, o livro voltou a ser muito vendido, a ser muito falado. O Colleen Hoover voltou pro primeiro lugar de livro mais vendido dos Estados Unidos por causa do TikTok, então foi um acontecimento, né? De novo, esse livro por causa dessa rede. E eu amo demais, tô aqui sempre defendendo. Eu sei que tem várias críticas, eu já fiz um vídeo falando sobre polêmicas da Colleen Hoover, então tem algumas críticas que a autora sofre até hoje. Eu falei também um pouco disso agora num vídeo que eu lancei no BookTok, que já tá com mais de 300 mil visualizações, então se vocês não viram ainda, vão lá ver e comentar. Eu acho que tem uma questão muito forte de que esse foi um dos primeiros livros da Colleen Hoover que foi pra um público mais adulto, sabe? Eu não vejo esse livro como um new adult, eu vejo esse livro como um romance mais adulto mesmo, não por questão de sexo ou por qualquer coisa do tipo, mas é porque ele é mais maduro, ele fala sobre um relacionamento abusivo, e ele fala sobre várias outras coisas, sobre engravidar, sobre casamento, sobre tudo, sobre passado e tal. Então ele é um livro que tem assuntos um pouco mais adultos e um pouco mais maduros, mas eu acho que, obviamente, a Colleen Hoover, ela tem um público ainda muito jovem. E esse público muito jovem, a gente tem que ter cuidado, porque, obviamente, o público pode enfim, romantizar coisas que nem a autora teve essa intenção, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Colleen Hoover, ela é voltada, principalmente esse livro, voltada para um público mais adulto, que deveria, tá? Quando eu falo que o público adulto precisa ter essa noção de separar o que é ficção do que é realidade. Na ficção nem sempre vai acontecer o que vai acontecer na realidade, nem na realidade nem sempre vai acontecer o que acontece na ficção. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! A gente tem que ter cuidado pra não idealizar as coisas que a gente vê nos livros e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado pra não trazer coisas ruins pra nossa realidade. Eu sempre leio Colleen Hoover com o meu chapéuzinho de isso aqui é uma ficção e eu não vou levar isso pra minha realidade. Embora eu ache que a Colleen Hoover traz muitas reflexões, sim, positivas, eu sou muito defensor nesse aspecto, mas também sei que de vez em quando ela dá uma errada. Nesse livro eu acho que ela não errou tanto assim. Eu até quero reler esse livro pra entender por que tanta gente critica. Algumas pessoas criticam, não tanta gente, mas algumas pessoas criticam. Eu acho que tem muito uma discussão de que o final do livro não tem uma implicação muito crítica ao abusador, o que a gente sabe que na vida real muitas vezes também não acontece, né? Mas eu tenho vontade de reler esse livro até pra refrescar ele na minha cabeça, porque ele realmente foi um livro que eu gostei muito na época que eu li. O segundo livro também é um queridinho, é meu de muitos anos atrás, desde que esse livro foi lançado. É Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Também fiz um vídeo de
divulgação de publicidade com a Intrínseca quando eles lançaram no Brasil. Também é importante reforçar, Os Dois Morrem no Final é um livro de 2017, que só saiu no Brasil em 2021, então ele demorou 4 anos pra sair aqui. E lá fora ele era um hype na época que ele lançou. Um hypezinho quando ele lançou. Hypezinho não, um bom hype. Adam Silveira lá nos Estados Unidos, ele tem um tamanho grande. Na maioria das vezes quando ele lança um livro, esse livro entra na lista dos 10 mais vendidos do país, do New York Times. Então ele já tem uma importância muito grande, mas também no ano passado, se eu não me engano, o livro cresceu muito, muito, muito de novo, e muito por causa do BookTok mundial, né? Não só do Brasil, mas lá fora também. Eu, quando esse livro foi divulgado que ele ia ser lançado no Brasil, eu comecei a falar muito dele porque já era um livro que eu gostava muito, de um autor que eu gosto muito também, embora já tenha bastante tempo, que eu não leio nada dele inédito, que eu realmente ame, porque a última coisa inédita que eu li dele foi um livro de fantasia que eu não gosto, né? O Infinity Sun, que não tem em português. Mas esse livro saiu no Brasil e eu adoro. Óbvio, tem um monte de gente que não gosta. Eu acho que é um movimento também muito tradicional, principalmente em redes grandes que estão crescendo muito, como o BookTok, que é uma parada assim que a coisa fica muito hypada e muito famosa e todo mundo elogiando, ela também gera uma onda de gente que não gosta daquela coisa. Natural, porque as pessoas têm gostos diferentes, mas também existe um movimento aí que é da coisa do bombou, então por bombar eu não vou ler, ou por bombar eu vou ler, mas eu não vou achar nada demais. Até porque é aquela coisa, né? A gente cria expectativas, acha que o livro vai ser a coisa mais absurda do mundo, e quando eu li o livro e gostei, eu nunca disse que ele era a coisa mais absurda do mundo. Mas às vezes, por tantas pessoas falarem do livro ao mesmo tempo nas redes, as pessoas às vezes criam uma expectativa de que vai ser, sei lá, um novo grande acontecimento do mundo, e não. Só é um livro legal, bom, que vai te fazer chorar e tal. Obviamente algumas pessoas não choraram, não vão chorar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu gosto muito do livro, eu acho muito, muito criativo do Adam. Já ouvi falar de outros livros similares, mas eu acho que ele conseguiu trazer algo de muito original, de muito novo nesse livro, que tem muito a cara dele, então tem muita vibe dele como autor, e eu dou valor e defendo esse hype. O próximo também, esse aqui eu não vou nem falar muito, porque vocês já sabem, né? O Príncipe Cruel, da Holly Black. Essa é uma série que eu já falei 50 mil vezes aqui no canal, tem um vídeo dedicado também à trilogia inteira. Eu amo demais. Eu sou criticado de vez em quando porque eu defendo esse livro, mas ao mesmo tempo tem muita gente que me defende porque também gosta dessa trilogia. Eu adoro, eu acho divertida, eu acho gostosa, eu adoro o mundo que a Holly Black criou, eu adoro todas as intrigas políticas, as questões e tal, que eu sempre falo, todas as vezes que eu falo desse livro. Mas ele é um queridinho do TikTok que eu gosto, então eu não podia fazer esse vídeo sem trazer esse livro pra cá. Eu lembro que quando eu li esse livro foi no ano passado, se eu não me engano, 2021, eu acho que eu li. Ele já era um hype muito grande, porque assim, quando eu fui ler o livro, tava pra lançar o terceiro quando eu fui ler o primeiro. Então, ou seja, já tinha sido um hype no primeiro, já tinha sido um hype no segundo. Então eu fui pegar esse hype muito no final. O hype também não começou no TikTok, o hype começou antes já nas redes, no BookTube, em outras redes por aí, Instagram, etc. Mas depois de um tempo ela foi resgatada pelo TikTok, mas eu amo demais, já amava demais desde antes. Porém, eu confesso que eu também peguei o hype quase no final dele, entendeu? É que depois ele deu uma voltada, mas eu não peguei, não descobri Príncipe Cruel quando ele foi lançado, mas gosto muito e quero ler mais coisas da Holly Black, inclusive, por causa disso. Outro também que, assim, eu não vou falar muito, tá? Eu só vou falar aqui, o básico, porque eu não posso fazer um vídeo desse sem falar do maior, talvez o maior hype do BookTok. Sim, ele voltou. Que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Todo mundo sabe que é o meu livro preferido da vida. Eu acho que ele continua sendo. Eu quero muito fazer uma releitura desse livro ainda esse ano. E aí eu tô pensando o que eu faço nessa releitura. Talvez um vlogzinho, discutindo um pouco o livro enquanto eu tô lendo, pra poder realmente falar de todos os detalhes, de todas as cenas. Então talvez vai ser um vídeo bem extenso e obviamente cheio de spoiler. Eu não pretendo, fazer resumo do livro, não é isso. Mas eu quero muito, fazer comentários enquanto eu vou lendo, sabe? Eu só li esse livro uma vez em 2019, então já tem 3 anos que eu li, então acho que tá no momento, em breve vem aí. Talvez eu faça com vocês, gente, quem quiser, vamos reler todo mundo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que em breve vai sair um vídeo, enfim, vamos ver. Mas eu quero muito fazer essa releitura ainda esse ano, tá na minha meta de vídeos que eu quero fazer pro ano, então vai acontecer. Um outro também que eu já fiz um vídeo no meu canal, você vê, quase todos esses aqui são hypes que eu realmente defendo, porque eu já fiz até vídeo no canal, e se eu fiz vídeo no canal é porque eu amei muito. Por exemplo, Mentirosos, que é um livro que eu gostei muito na época que eu li da primeira vez, aí eu resolvi reler porque ele foi um hype do TikTok do ano passado, e eu não amo tanto quanto eu amava no início, mas ainda é um livro que eu reconheço muito do valor dele. Verdade ou mentira? E eu acho que Mentirosos, ele passou por exatamente essa mesma movimentação dos Dois Morrem no Final. Que era um livro muito grande em 2015, aí ele morreu. Em 2014, 2015, sei lá, aí ele morreu. Aí o TikTok renasceu esses livros, porque tem muitos leitores jovens começando a ler agora, pegando livros que que eram bombados nos outros anos e lendo agora, que é muito bom e tá muito certo, leiam mesmo esses grandes, entre muitas aspas, clássicos contemporâneos, livros muito hypados dos últimos anos. E aí ele voltou. E aí quando ele voltou,
voltou porque ele tem um plot, né? Ele tem uma história, umas reviravoltas que são muito interessantes mesmo. E aí quando ele voltou também uma onda de hate em cima desse livro. Tem muita gente que odeia, que acha ruim, que acha mal escrito, que acha o final péssimo e tal. Eu acho muito bom, eu acho muito gostoso, eu acho muito bem escrito, eu gosto muito da vibe da E. Lockhart escrevendo esse livro. É inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Eu não li nunca mais nada dela, então não posso dizer que ela é uma ótima autora que eu amo demais. Mas nesse livro eu gostei muito. Acho que o final do livro, a cena que todo mundo sabe que é uma cena crítica do final, eu já falei no meu vídeo sobre esse livro, que tem spoiler. Eu acho que é uma cena que realmente é mal construída, mas eu gosto muito de todo o resto, sabe? Eu gosto dos personagens, eu gosto da interação entre eles, eu gosto da descoberta da vida, do mundo que eles vão fazendo sendo tão jovens. Então eu curto a família, os problemas da família, as questões que essa família tem, que ela já traz, entendeu? Então eu adoro esse livro, mas eu sei que tem um monte de gente que não gosta mesmo, então eu vou ficar aqui na minha, mas esse hype eu dou uma defendida. Embora não seja 5 estrelas favoritado mais, pra mim é um 4 estrelas e tá muito bom. Um outro, esse eu falei muito pouco aqui no canal, não fiz vídeo exclusivo dele, mas eu comprei esse livro em inglês, em capa dura, e li ele em inglês. Na verdade eu ouvi o audiobook dele e depois ele saiu aqui no Brasil, que é o Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo, que é publicado pela Nacional, que agora mudou pra Nasce. Ele é bem parecido, por exemplo, com os livros da Aline Bay. Se você já leu os livros da Aline Bay, você sabe, é uma coisa meio poesia, meio romance misturado ali. Olá Brasil, olá universo, olá mundo, olá vos lixo. Então é um livro muito rápido de ler, exatamente pela formatação dele, né, do texto. Ele é muito rapidinho de ler. Você pega o livro, às vezes parece meio grosso, mas quando você vai ler, ele flui muito rápido. E ele conta a história de duas meninas, né, eu já contei isso acho que um pouquinho, eu acho, pra vocês no passado. Mas tem muita gente que tá me acompanhando, me conhecendo agora. Ele conta a história de duas meninas que elas não sabem que tem o mesmo pai. Uma mora em Nova York e outra mora em Porto Rico. E elas não sabem que ela tem o mesmo pai, até que o pai delas morre num acidente de avião, indo de um lugar pro outro. E aí elas acabam se conhecendo, né, porque começa a entender as coisas, herança, etc, etc. E elas acabam se conhecendo, começam a lidar uma com a outra. E tem toda essa coisa de elas se conhecerem já depois de adolescentes, quase adultas. Acho que elas têm 16, 17 anos. E aí que elas vão se conhecer, elas têm idades muito parecidas. Elas são meninas pretas. E aí tem toda essa questão de ser latina, de morar nos Estados Unidos e a outra que não mora. E então tem várias questões ao mesmo tempo nesse livro. Eu acho esse livro emocionante, eu acho esse livro muito, muito bem pensado. Eu adoro a sinopse desse livro. Quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei imediatamente querendo ler. Por isso que eu comprei em inglês ele na época e li e fiz a leitura antes dele chegar aqui no Brasil. É uma leitura muito rápida, mas é uma leitura que tem uma profundidade. Como eu ouvi o audiobook, por muitas vezes eu esquecia desse formato específico do livro, sabe? Porque no audiobook, em alguns momentos você percebe que ele é contado de um jeito diferente do que um romance normal, mas tem uma hora que você esquece, né? Porque é um ator lendo pra você o livro, então você não vai vendo, né, a formatação do texto. Então pra mim não soou tão diferente. Eu acho que talvez pra algumas pessoas vai ser um pouco estranho ler um livro desse jeito, mas eu acho que é uma coisa de se acostumar, sabe? Outro que esse também eu fiz um vídeo no canal, também fiz um trabalho de divulgação com a Intrínseca e gostei muito, é o Lendários, da Tracy Deonn. Esse é um livro grande, de fantasia jovem, de tipo 600 páginas, e quando eu peguei essa publicidade pra fazer, eu tava com muito medo, porque fantasia jovem não é uma coisa que eu tenho lido muito mais, sabe? Que eu tenho curtido tanto assim, e também um livro grosso. A capa desse livro é lindíssima, eu acho ela muito bonita, mas também peguei por tudo que esse livro prometia que ele ia entregar. Uma menina negra que vai estudar numa faculdade, numa universidade de elite, e ela vai descobrindo coisas sobre o passado dela, e ela vai também descobrindo coisas ali naquele momento, sabe? Paradas que são escondidas, por exemplo, entre as fraternidades, etc. E aí ela vai entrando nesse mundinho pantanoso. Esse livro tem uma conexão com algumas outras histórias famosas americanas, como, por exemplo, Rei Arthur. Mas eu não vou entrar no detalhe, tá? Pra você entender que tem uma conexão ali, até por causa das fraternidades e tal. E aí você vai entendendo ao longo do livro. E esse é um livro que eu tava achando ele bom, mas eu não tava achando ele normal. Um bom legal, um bom ok. A leitura fluía, tava tudo certo, mas não tava nada assim de, meu Deus, a coisa mais espetacular do mundo. Quando eu cheguei, eu acho que assim, nas últimas 100 páginas do livro, que tudo começou a fazer sentido e eu comecei a ligar as peças no livro, até o final, isso assim, explodiu a minha cabeça. O final desse livro pra mim é realmente muito impactante, é muito diferente de tudo que eu tava esperando. Eu realmente não tava esperando por esse final. Foi muito incrível, assim, eu fiquei muito impressionado com a autora ter decidido criar essa história com essa sinopse, né, com esse objetivo. E eu achei que valeu muito a pena. Depois que eu terminei esse livro, eu falei, nossa, valeu muito a pena fazer essa leitura. Fiquei muito impressionado, mudei todas as estrelas na minha cabeça. Eu tava achando que ele seria uma leitura 3, 3,5. E aí no final eu botei ele em 4,5. Eu só
só não botei ele em 5 porque eu acho que é isso. Ele demora um pouco pra você entender, mas eu acho que é o objetivo, né? Da autora é realmente te dar essa porrada no final do livro. E por isso eu só tirei essa meia estrelinha no final, mas eu gostei muito do livro mesmo assim e recomendo. Outro também não vou falar muito porque eu já também fiz vídeo aqui no canal, todo mundo já sabe, tá no banner do meu canal, é o Impulso. Eu nem sabia que esse livro tinha sido um hypezinho no TikTok, mas faz super sentido porque ele é um livro muito bom, que eu gosto muito, e que eu acho que tem uma sinopse, que tem uma história que ela vende muito fácil no TikTok, porque eu acho que assim, qual que é o ponto? O BookTok, o TikTok no geral, ele é uma rede social de vídeos curtos. Então você tem que convencer as pessoas em muito pouco tempo. É diferente de eu sentar aqui e ficar 40 minutos contando uma coisa pra vocês. Lá você tem que convencer as pessoas, primeiro elas ficarem no seu vídeo. Eu vi uma pesquisa que diz que você tem 3 segundos pra convencer a pessoa a ficar no seu vídeo. E depois disso, você tem que entregar todo aquele conteúdo em menos de 3 minutos. Quanto menos, melhor pro seu vídeo ser divulgado, né? Menos as pessoas vão desistir do seu vídeo na metade do caminho. Então você tem que vender aquilo em muito pouco tempo. E eu acho que o Impulso, ele é um livro que tem essa possibilidade, essa capacidade de entregar uma sinopse que você consegue vender em pouco tempo. Porque é isso, a história de uma mulher, ela perde um pouco o contato com a filha, e aí você vai entendendo o porquê que isso acontece. E essa filha, você não sabe se ela é uma criança normal e a mãe é problemática, ou se essa criança é uma criança problemática e a mãe é normal, entendeu? E coisas muito bizarras acontecem envolvendo a mãe e essa criança, muito bizarras, e você não sabe quem defender, quem tomar partido até o final do livro. Então, eu sempre recomendo, acho maravilhoso, acho que fala muito sobre maternidade, sobre a mulher, sobre mãe, sobre querer ter filhos, sobre não querer ter filhos, sobre instinto maternal, sabe? Sobre várias coisas que eu acho que eu não esperava encontrar num livro de thriller, entendeu? Não é um livro de thriller padrão, um livro de suspense padrão. Ele tem uma carga de drama familiar muito grande que eu amo, acho criativíssimo, e por isso eu defendo também. O penúltimo livro dessa lista é um que talvez vocês falem assim, ué, como assim? O que rolou? Perdi alguma coisa? Calma, não perdeu. Quem vai me acompanhar aqui desde 2015, que o canal foi criado, vai talvez entender o que eu tô falando. Quem não, vai precisar de um momento. Mas um queridinho do TikTok que eu defendo, primeiro livro, porque foi o único que eu li, é Trono de Vidro, da Sarah J Maas. Trono de Vidro é um livro que eu li em 2015. Ele não tinha saído ainda no Brasil. E ele era um hype lá fora muito grande. Esse livro, quando ele saiu, ele foi uma destruição. Assim, o BookTube só falava desse livro. Lá fora, aqui, antes de sair no Brasil, a galera já tava falando do BookTube daqui. Era, assim, o hype do momento. Eu achava a capa lindíssima. E aí eu comprei o livro em inglês, capa dura, na época. Ai, como era bom aquela época. Os livros custavam R$60, gente, capa dura. Os livros em inglês, capa dura de 300, 400 páginas. Mais caro, quando eles eram mais caros, eram 70 e pouco. E aí você pegava essas promoções de desconto progressivo, você pagava 40 e pouco, 50 e pouco. Ai, gente, que saudade. Hoje você paga 40 e pouco, 50 e pouco num livro em português de lançamento, né? Mas naquela época você comprava capa dura em inglês, por isso que eu tenho várias, né? Hoje em dia eu quase não compro. Então eu comprei Trono de Vidro na época, eu estava fazendo autoescola pela 3ª vez. Isso talvez dá uma história pro TikTok, tá? Não pra cá. E aí eu estava fazendo autoescola pela 3ª vez, e eu já, obviamente, como eu estava fazendo pela 3ª vez, eu já sabia de tudo. Assim, eu sabia até montar um carro e desmontar se eu precisasse. Então eu tava zero prestando atenção nas aulas, né? Admito, não prestava atenção em nenhuma aula. E aí eu ficava lendo, né, na autoescola. E foi a época que eu lembro que eu li Trono de Vidro inteiro na minha autoescola. Eu li inteiro, eu levava pra lá o físico em inglês e lia. É um livro que desde aquela época eu não achei rápido. Eu achava um livro um pouco lento, uma leitura que não era tão fluida assim, mas eu tava completamente apaixonado pela Celina, que eu não sei se esse é o nome, como pronuncia, mas eu pronuncio Celina até hoje. Chaol, e todo mundo, e vai pegar, não vai pegar, vai trair, não vai trair, vai matar, não vai matar. Eu fiquei muito envolvido naquela história. Eu acho que naquela época de 2015 eu também lia muito mais fantasia jovem, eu lia muito mais outros livros parecidos, similares e tal, e gostava de muita coisa naquele gênero. Então, pra mim era um livro que tinha tudo a ver. Eu gostava de The Kiss of Deception, eu gostava de A Maldição do Vencedor, And I Darken, que é Filha das Trevas, ou seja, vários livros que são muito similares, não similares assim, mas tem a mesma vibe, sabe? Tem o mesmo público parecido dessa fantasia jovem e tal. E eu fiquei muito envolvido, muito apaixonado por Trono de Vidro. Eu li esse livro, se você entrar lá nos lugares todos que eu salvo minhas resenhas, você vai ver que eu dei 5 estrelas, eu favoritei esse livro. E eu comprei Crown of Midnight, que era o segundo livro, né, Coroa da Meia-Noite. Na época, Trono de Vidro lançou antes da Lâmina da Assassina, né, a Lâmina saiu, não me lembro em que momento, mas saiu primeiro Throne of Glass e depois saiu Crown of Midnight. Tem os 2 livros até hoje na minha estante, as 2 capaduras até hoje na minha estante. Só que naquela época, quando eu comprei o Crown of Midnight, pra variar, eu já enrolando, né, pra ler continuação de livros, eu já tinha saído o 3º livro. O 3º
terceiro livro, eu comecei a ver, era Heir of Fire, Herdeira de Fogo, né? Acho que esse é o nome. E aí, um monte de gente começou a ler e falar, ai, se perdeu, ai, decaiu, ih, tá muito ruim. Fora que os livros ficaram enormes, né? Porque o primeiro e o segundo tem 400 páginas. E aí depois os livros foram ficando enormes. E aí todo mundo falando, ih, não, tá errando, tá cagando, tá matando personagem bom, tá acabando com personagem feminina boa. Aquela coisa toda que eu já contei aqui, que eu não vou entrar aqui, porque depois eu vou ser criticado de novo. E aí eu fiz o que muita gente faz. Fui influenciado pelas pessoas, por outros criadores, por amigos, etc. E eu parei de ler, desisti de ler. Tipo assim, parei, deixei lá, falei, ah não, Sarah J. Maas eu não leio mais. E tá parado lá há muitos anos. Obviamente eu continuei, eu li a Kotar e tal, mas o Trono de Vidro ficou parado exatamente porque a série também foi saindo do controle, né? Os livros foram ficando enormes, era pra ser, parece que uma trilogia, e depois virou 8 livros, não sei o que, contos, e spin-off, Lâmina da Assassina, prequel, não sei o que. Eu já fiquei, ai, não sei. Então é por isso que as pessoas falam, ai, continua lendo Trono de Vidro e tal. Ou leia Trono de Vidro, né? Porque muita gente não sabe nem que eu li o primeiro, e gostei muito, inclusive, mas eu fico muito nessa do... a série ficou muito grande, né? E aí eu fico com um pouco de preguiça. Mas assim, quando as pessoas falam, Trono de Vidro é muito melhor do que a Kotar, eu entendo o que ela tá falando. Porque eu li o primeiro livro e achei muito bom. Eu lembro quase nada. Mas assim, lembro de algumas coisas, sabe? Eu tenho alguns flashes de cenas que eu criei na minha cabeça. Então eu sei que é melhor do que a Kotar. Mas eu preciso ler, né? Mas eu não sei se quero. Então tem isso. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato é isso. E por último, esse aqui falando em não lembro, mas gente, eu li esse livro, eu comprei esse livro também em inglês. Eu acho que na época que ele lançou o primeiro livro, em português, e aí na época eu comprei em inglês porque eu achei que eu fosse amar tanto essa série que eu fosse querer ter inglês. Naquela época, no passado, eu comprava em capa dura todos os livros que eu achava que eu ia amar. Tipo assim, era um livro hypado, era uma série, não sei o que, eu acho que eu vou amar, vou comprar em capa dura, em inglês. Principalmente porque, e é uma parada que eu ainda valorizo até hoje, porque eu gosto de ler inglês, primeiro pra praticar a língua, né? E segundo, porque eu gosto de ler na língua original. Eu acho que algumas coisas se perdem na tradução, e isso é sabido, falado sobre, etc. Não criticando tradutores, acho um trabalho essencial, mas se eu puder ler inglês, eu prefiro. Exceto alguns tipos de livro, que eu não gosto de ler inglês, porque é um vocabulário que eu não domino, ou eu vou demorar muito pra ler mais do que o normal, então eu não gosto. Mas naquela época eu comprava pra ler em inglês e eu comprei pra ler Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu comprei esse livro, na verdade eu comprei ou ganhei em português, depois eu comprei ele em inglês. Eu nem sei, eu acho que eu ainda tenho esse livro, ou eu já dei, eu não lembro. Eu lembro que eu li esse livro há pouco tempo atrás, ele foi em 2020, foi assim que começou a pandemia. Eu fiz até uma enquetezinha no Instagram na época, eu acho que eu não tinha voltado com os vídeos ainda. Fiz uma enquetezinha e esse livro ganhou como uma fantasia que eu quero ler agora, e esse entrou como todo mundo falando, leia Feita de Fumaça e Osso. Eu li e eu gostei muito, achei muito legal. Não continuei a série até hoje. Tenho medo porque se eu for continuar eu vou ter que ler alguma coisa, ou reler, ou pegar um resumo pra entender o segundo livro. E teve toda aquela história, né, Intrínseca, eu acho que é Intrínseca. Parou de publicar os livros físicos aqui no Brasil, acho que só tem e-book. Os livros em inglês também, capa dura, são difíceis de conseguir, também estão tudo caro, aquela coisa toda. E aí, eu lembro que eu comecei a ler o livro em português e não tava curtindo, e aí eu fui pro inglês e gostei mais. Então também tem esse outro, ou não, foi ao contrário. Não foi não. Eu comecei a ler o livro em inglês, e aí eu tava achando meio difícil e fui ler em português pela Intrínseca. Foi essa história. Então eu li o primeiro livro em português, no final das contas, não li em inglês, embora eu tivesse em inglês. Comprei o e-book na época por uns R$7. Mas assim, achei legal. Mas sabe quando eu esqueci do livro? Tipo, eu esqueço que esse livro existe. E hoje, até hoje, esqueço da história. Eu sei que eu gostei muito, tem conteúdos meus aí pela internet falando desse livro, mas eu não lembro bem. Eu lembro que tem um negócio de anjo, né? Se eu não me engano. É uma menina lá que... Portal... aquela. E aí ela ela cresceu sozinha, mas aí tem uma galera que ajuda ela. Aí ela vai lá, aí um dia o anjo aparece, é um gato gostoso. Aí depois alguém do lugar, dos amigos dela, da família dela, sei lá de quem, some. Enfim, é uma coisa assim, tá? Eu me lembro mal e porcamente, mas eu me lembro que era bom. É isso que interessa, né? É sobre isso que interessa aqui o vídeo. Mas assim, não lembro dos detalhes. Depois pode me contar aqui embaixo na sinopse. Na sinopse não, nos comentários. Mas eu fico muito pensativo se eu deveria voltar pra essa série ou não. E aí eu fico pensando, tem tanta coisa pra ler, né? O Rodolfo tá falando, sim. Pode falar, amigo. Volta. Ela tá continuando, que ela lançou o... Vai ter mais coisa? Estranho Sonhador faz parte do universo. Ah, faz parte do universo Estranho Sonhador? Eu acho que não tem sabia. muita gente que lê Estranho Sonhador sem ter lido eu não sabia que faz. Mas você pode ler sem saber. Pode, não, tá liberado. Ah, tá Não liberado. recomendo. Não recomendo. Então, aí é isso. Mas na época que eu li, eu tava com muito medo, inclusive, porque quando eu peguei Feita de Fumaça e Osso, eu tava muito pensando em Shadowhunters, em Cassandra Clare. Porque existe muita comparação de, um mundo dos anjos,
anjos. E aí o personagem principal do Feito de Fumaça e Osso tem uma similaridade com Jace, não sei o quê. E eu fiquei com muito medo, porque eu não gosto de Instrumentos Mortais, né? Eu já falei disso algumas vezes. E não gosto de Cassandra Clare no geral. Mas eu achei muito superior, assim. Só que eu não dei continuidade e aí aquilo caiu no esquecimento. Enfim. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha lista. Eu acho que eu separei 10. Quase 10. 3, 6, 9, 10. 10 livros aí dos queridinhos do BookTok. Obviamente tem mais um que eu queria colocar nessa lista, mas eu não coloquei porque eu vou fazer um vídeo dedicado, tá? Mas eu não vou estragar agora, porque senão esse vídeo vai sair antes do outro. Então, em breve vai sair. Mas eu queria colocar também mais um, mas eu vou ficar calada pra não estragar, porque o marketing ele tem que ser feito, né? Então, é isso, mas teria mais um, tá? Eu agora tô acompanhando mais BookTok, pois estou sendo uma grande produtora de conteúdo lá também, então em breve trago mais conteúdos similares a esses aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.